Djalma centrou uma bola. Centrou até mal, muito alta. Saiu Schroif tranquilo, tranquilo demais. O sol atrapalhou e o lotação Vavá largo da abolição botou a Juriti para cantar. Está desolado o maior arqueiro da Copa. Palmas para seu Mané. Os chilenos vinham vaiando o melhor craque deste campeonato do mundo. Agora a Garrincha apanhou a bola e ficou com ela bem uns 30 segundos. Palmas de todo o estádio. Já tem chileno pedindo para dar para Garrincha. Acabou! Brasil bicampeão mundial de futebol em 1962. Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estas palavras lidas pelo Edmundo são do cronista botafoguense Sérgio Porto, codinome Stanislau Ponte Preta. Elas celebram o bicampeonato da seleção brasileira em 1962. Esse triunfo do nosso futebol completa 60 anos nesse ano, 2022. A conquista da Copa em edições consecutivas é uma façanha alcançada apenas por duas seleções na história: a Itália, nos mundiais de 34 e 38, e o Brasil, nos anos dourados de 58 e 62. É para poucos. Portanto, hoje o Chinelinho Cast abre a resenha para saudar os bicampeões, aqueles caras que bordaram com talento, suor e certa malandragem a segunda estrela na camisa amarela. Mas pode-se dizer que a conquista de 1962 tem uma singularidade: os seus matizes em preto e branco. Tons botafoguenses, para ser mais exato, se é que é possível se falar em exatidão quando o assunto é Botafogo de futebol e regatas. Se não, vejamos: Nilton Santos, Didi, Amarildo, Zagallo e Garrincha formavam a espinha dorsal de um timaço que ainda tinha nomes como Gilmar, Zito e Vavá. Vale lembrar que Pelé, o menino genial que assombrara o mundo em 1958, se contundiu logo no segundo jogo. E depois disso, Mané Garrincha tornou-se um inusitado líder. Por isso mesmo, convocamos o Stanislau Ponte Preta para abrir os trabalhos de hoje. Lalau nos ajuda a formular o debate. Seria 1962, além de uma conquista brasileira, um inequívoco triunfo do glorioso Botafogo? E mais, hein? Seria esta Copa sessentona uma daquelas edições de mundiais marcadas pelo protagonismo de um único craque? Assim como 86 é de Maradona, seria 62 a Copa de Garrincha? Então bora partir para discutir esse e outros temas ligados à Copa de 62. Eu sou Alfredo Bonef, tricolor de coração. Meu nome é Edmundo Dan, vascaíno com as graças de Pai Santana. Salve os bicampeões e tá no ar mais um Chinelinho Cast. Vamos lá, Alfredo, diga lá, 62 é uma Copa sob o signo do Botafogo? Rapaz, eu acho que é. Eu já sofri muito bullying, digamos assim, de botafoguenses, né, em ocasiões da minha vida e nos bares da vida, nas mesas da vida, com essa história de que o Botafogo tem um Mundial e o Fluminense não tem, mas que Mundial é esse do Botafogo? E grandes amigos ou eventuais inimigos botafoguenses sempre argumentaram com base nessa quantidade de jogadores espetaculares que o Botafogo tinha em 62, né? E combinado com o grande Santos do Pelé, mas como a gente já falou na abertura, você mesmo falou, o Pelé se contundiu, né? Então, digamos que o Botafogo ganha um peso maior nessa constelação de craques que eram as seleções de 58 e 62. E eu acho que sim, a base, a espinha dorsal era do Botafogo, os grandes jogadores dessa seleção. Você pode pegar três geniais jogadores do futebol brasileiro, né? Nilton Santos, Didi e, acima deles, acho o Garrincha que esmerilha na Copa, né? Ganha a Copa. Vamos falar se ele ganha sozinho ou não depois, mas ele certamente Sim. é o grande artífice daquela conquista, né? Os botafoguenses na época tinham alguém já falou isso aqui no Chinelinho também, tinham a mesma
empáfia, digamos assim, para ser muito gentil, dos flamenguistas atualmente, né? Empáfia, para quem não sabe, é um termo antigo para marra. Exatamente. Seriam os torcedores marrentos do Rio de Janeiro que todo mundo meio que tinha um certo ranço, né? Porque tiravam onda mesmo e com razão, né? Uma época em que você tinha realmente uma concentração ali que aqui no Rio acho que você só tinha visto assim uma concentração com tantos nomes assim importantes, né? Acho que no Vasco do Expresso da Vitória, né? Sim, Que não é. por coincidência foi também a base da seleção de 50 também, né? E isso tem reflexos, né? Porque se você pegar o número de botafoguenses influentes, entre os quais o próprio Stanislau Ponte Preta, né? E o livro dele está aqui atrás de mim, aqui à minha esquerda, né? Sim. Eu sempre confundo Aí, aí, muito na câmera, né? À minha direita, São Jorge, Ançã e Iemanjá. À minha Isso. esquerda, os livros e Sérgio Porto aqui em cima. Chama-se A Batalha. É, essa crônica que você leu tá nesse livro chamado A Batalha do Bi, que são as crônicas dele, né? Naquele estilo muito peculiar, muito sacana, muito bem-humorado. Para quem também não conhece, vale a pena conhecer. O Stanislau, um dos grandes cronistas brasileiros, Sérgio Porto, né, codinome Stanislau Ponte Preta, e que era um botafoguense. O que eu dizia é que o Sim. Botafogo era tão poderoso nessa época que esse sucesso em campo também refletia no número de jornalistas e, vamos dizer assim, influenciadores da época botafoguenses, né? Pode pegar Sandro Moreira, João Saldanha, Sérgio Porto, né? Entre outros e outros e outros aí que meio que dominavam as redações. Se muita gente hoje fala em Fla Press, né? Muita gente acredita na Fla Press, talvez tivéssemos uma Fogo Press na época, né? Eu acho que na década de 60 foi a década do Botafogo, né? A grande década do Botafogo, né? Foi, né? 62, se eu não estou enganado, a final de 62 é a final do Botafogo, do Garrincha contra o Flamengo, né? É, que tem aquele clássico gol É. que ele faz pelo lado direito ali e sai pulando por cima dos fotógrafos, né? Comemorando ali e tal, enfim. Que é aquele 3-0 que é considerado por muitos como o último jogo do Garrincha, né? Depois É. disso ele nunca mais foi mesmo, o joelho já estava estourado e O último jogo em alto nível. último jogo grandioso, né? Ele fazia aquilo, ele não queria humilhar, mas o drible dele era humilhante. Por adversário, humilhante. Você às vezes saía catando tostão, esparramava no chão. Só fazia o que queria. Ele não havia concentração capaz de prender o Garrincha, não havia um treinador capaz de dar uma instrução para ele que ele seguisse. O negócio dele era a bola e ele queria se distrair. Então ele queria buscar um cara para distrair, né? Para poder ele ter a bola e passar pelo cara. João. Você acha que essa seleção de 62 tem como comparar com a de 58? Eu acho que 58 você tinha o Pelé, então um time que tem um Pelé dificilmente você compara com qualquer outro time, né? Agora, você pegar de 62 é um absurdo também, né? Eu estou vendo aqui a campanha, não é tão brilhante quanto a campanha de 58, até talvez por essa ausência do Pelé. Mas, basicamente, em todos os jogos da Copa do Mundo, e a gente volta a falar um pouquinho do Botafogo, você tem gols de botafoguenses. Zagallo contra o México, 2-0 na estreia, e o Pelé depois se machuca no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, né? Uhum. Seria o nosso adversário na final, 0-0, aí placar zerado. Entra o Amarildo, né, que faz 2 gols contra a Espanha. Lembro. Depois 3-1 contra a Inglaterra, né? Garrincha e Vavá, 2 vezes Garrincha e Vavá anotaram pelo Brasil. Uhum. Depois Brasil e Chile, os anfitriões chilenos, né, que sonharam em disputar a final, mas era uma seleção medíocre. Garrincha faz 2, Vavá faz 2 e o Brasil chega à final com os tchecos, Tchecoslováquia na época. Hoje a gente tem República Tcheca e Eslováquia, chinelinho também é cultura. Exatamente. Cultura e geopolítica. E aí são 3 gols, onde Amarildo, 3-1 Brasil, Amarildo, Zito e Vavá decretando o bicampeonato brasileiro, né?
me parece que tem 60%, 70% dos convocados em 58, né? A mudança talvez seja a entrada do Mauro, né? O zagueiro Mauro, no Sim, lugar do... que acabou sendo o capitão, né? E o Amarildo, que entra no lugar do Pelé, Sim, né? sim. E também o técnico, né? O Feola acaba saindo, né? Ele tinha problemas cardíacos e entrou Aimoré Moreira, que se sagra bicampeão, né? Eu acho que talvez não dê para comparar com 5-8, né? Porque 5-8 os caras estavam muito no auge, né? E nessa você tem uma galera já trintona, Djalma Santos, Newton Santos, Zagallo. Seria um equivalente mais ou menos a 2002, 2006. Que a seleção de 2006 era superior à de 2002. Acho que ali, em 62, o que valeu mesmo, acho que foi mais a experiência dos caras, né? Além de ser uma seleção de craques, né, cara? Essa experiência de... O Brasil tinha, digamos assim, quebrado essa barreira, esse estigma de não ser campeão do mundo, de amarelar, o próprio trauma de 50, tudo Exatamente. superado em 58. Eu acho que ali o Brasil já entrou maduro, né? E a entrada do Amarildo, no relato na biografia do Garrincha, né? Do Rio Castro, a Estrela Solitária. Um livraço, né? Ele fala Grande dessa livro. entrada e que o Amarildo entrou nervosaço no primeiro jogo e o Didi tem que chegar para ele, teria chegado para ele e falou: olha só, garoto, olha em volta, só tem Botafogo, tu tá nervoso por quê? Aí ele olha de um lado Zagallo, do outro Garrincha, atrás Newton Santos, ao seu lado Didi, aí ele relaxa e... Tranquilo, né? Tranquilo. E jogou pra cacete, né? Eu senti que era grave quando eu chutei a bola, não sei se vocês se lembram. Eu bati de esquerda, a bola bateu na trave e quando eu quis acompanhar, eu senti que a perna bambeou. E o Amarildo ia pela primeira vez na Copa do Mundo, né, defender a seleção brasileira. Então essas preocupações, eu, Nilton, Djalma, Bellini, Mauro, Zito, nós ficávamos preocupados com o que a Amarildo vai oferecer para a gente. Né? Essa coisa do protagonismo, né? De um craque que ganha a Copa. Quando é que você acha que isso aconteceu? Você acha que a Copa é do Garrincha? Essa é a Copa do Garrincha? E é possível falar de jogadores que venceram praticamente sozinhos uma Copa do Mundo? Não, no geral, acho que o maior exemplo é o Maradona em 86, né? Que aquele time da Argentina é bem meia bomba. Era um bom time, mas, porra, não era nada comparado ao que era o Maradona, né? E o cara consegue carregar, né? Então ali foi a grande Copa dele, né? Acho que foi acho que é essa e essa Copa de 62. Eu acho que o Garrincha realmente foi um grande responsável, assim, assumindo compensando a questão do Pelé. Não sei se 94, cara, não sei se você concorda, o Romário, talvez, né? O Romário eu acho que era um diferencial ali, né? Fez bastante gols ali, decisivos, tal, né? Talvez se não tivesse o Romário, não sei se 94 pode até ser que conseguisse, né? Mas não consigo ver o Romário com esse peso que tiveram Garrincha e Maradona. Amigos do Chinelinho Cast, o melhor podcast de futebol que tem no Brasil. Aqui quem fala é Sérgio Filgueiras, do canal Gol de Cabeça do YouTube. Mais de 5 milhões de views, chegando a 21 mil inscritos. Sempre honrado de participar da resenha de vocês. Muitos botafoguenses às vezes entram na pilha de títulos, tamanho de torcida, enquanto na verdade eu sou um botafoguense que tem um imenso orgulho do time pelo qual eu torço. Time que junto com o Santos fizeram o futebol brasileiro ser o que ele é. O futebol brasileiro deve muito a Botafogo e Santos. Quando meu filho morou na França entre 2015 e 2016, ele conheceu 18 países. Todo final de semana ele estava em algum estádio, algum templo do futebol europeu, desfilando a sua camisa do Botafogo e todo mundo conhecia. E isto se deve demais à Copa de 1962. Do time titular, depois da contusão do Pelé, dos 11, 5, simplesmente 5, eram atletas alvinegros. E todos eles
muito importantes para aquela conquista, todos eles sem exceção, especialmente o Garrincha. E, minha gente, vamos falar sério, né? Somente 2 atletas, a gente pode dizer, que levaram a sua seleção nas costas e entregaram a Copa do Mundo para o seu país. Maradona, em 1986, e Mané Garrincha, em 1962. Pelé jogava em times fantásticos, né? Embora ele fosse o grande craque, né? Era o gênio, mas ele nunca teve esse papel do cara, do protagonista. Em 70 não teve, né? Era tanta gente boa que, caramba. Pelé acaba sendo o protagonista por ser o Pelé, né? Independentemente de qualquer coisa. Ele está em campo, né? Mas aí eu acho que ele divide com o Jairzinho também, né? Quem tem uma opinião que talvez melindre os nossos amigos botafoguenses é o Juca Kfouri, né? Ué. Ele diz que Jairzinho não era um craque, mas em 70 foi um craque. Vamos esperar a galera se manifestar, os botafoguenses aí nos comentários do vídeo e nos nossos directs aí, nas redes sociais aí também, né? Comentem a respeito disso. Bom, tem uma questão que a gente já falou, né? Que o Brasil, de vez em quando, recebe umas ajudas santas, assim, das arbitragens, né? Tal, que hoje em dia eu acho que vai ser mais difícil por causa do VAR, né? Tal. Mas o VAR que funciona, né? Que é fora do Brasil. E temos aí duas questões assim que eu acho que foram fundamentais que o Brasil foi favorecido, evidentemente, pela decisão da arbitragem e tal. Uma é a clássica malandragem lá do Nilton Santos, né? Aquele pênalti no jogo contra a Espanha, né? Que não me lembro agora o atacante da Espanha, ele vem pela direita ali, o Nilton Santos na entrada da área do Brasil ali pelo lado esquerdo. Ele acaba, o cara dá meio que joga a bola na frente, ia passar por ele e ele joga o joelho esquerdo dele, né? E derruba o cara, assim, tipo meio metro dentro da área, claramente dentro da área, né? E aí o juiz estava meio distante, ele dá um passo para frente e pisa na linha da área. Aí o juiz acha que foi fora, né? Mas o engraçado é que ninguém reclamou também, né? Ainda faz assim, ainda faz assim. É uma das imagens icônicas dessa Copa também, né? Tal. Tem essa malandragem, que a Espanha estava ganhando de 1-0, né? Se eu não me engano. Eu acho que era o ponta-direita Gento, né? Rento. E o Nilton Santos mesmo fala, né? Que se eles fizessem aquele gol ia ficar complicado. E o pior é que ele ainda demora, né? Para tomar. Demora 2 segundos para ir para frente, né, cara? Será que eu não vou? Exatamente. E nenhum jogador da Espanha reclama, né? Também, né? Tem isso também, né? Nós brasileiros adoramos um pouco dessa irreverência, né? Mas a gente foi bem favorecido em várias Copas. Foi. Pode citar vários exemplos aí do Brasil sendo favorecido. Em 62 mesmo tem a história do Garrincha, né? Que a gente vai falar um pouco depois lá no Bizarrice lá, né? Que o Garrincha foi expulso na semifinal, né? E teve toda uma jogada de bastidores, sabe-se logo o que aconteceu, que acabou que o julgamento não aconteceu, né? Enfim, ele foi liberado, mesmo sendo expulso na semifinal, foi liberado para a final, né? No Brasil e Inglaterra tem a invasão de um cachorro que invade numa Copa do Mundo, né? É verdade, A galera tenta pegar, e o Garrincha, né, que gostava de bicho, tenta pegar também. Quem acaba capturando o cão é um inglês lá. Até nisso tem a ver com o Botafogo também, né? Exatamente. Parada. Não deve ter... não deve... exatamente. Não deve ter faltado quem tivesse citado isso supersticiosamente na época, né? O Botafogo sempre tem esse dado supersticioso, né? A gente ainda tem uma rapaziada viva, né? Poucos, né, cara? Se a gente pensar bem, 62, né? Se os caras tinham 30 e poucos anos em 62, a gente está falando de uma seleção um pouco mais envelhecida, né? São da década de 30, né? Diz aí quem tá vivo. Temos aí Dino Sani, Moacir,
Mazola, Pepe, Pelé e Zagallo. Não, a gente falou, né, desse protagonismo do Garrincha, um cara que leva o time, um cara que assume a liderança, e que liderança, né, depois do que o Pelé se contunde. Então, será que a gente pode fazer uma previsão para 2022, daqui a 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses? Será que haverá um protagonista no Brasil ou um protagonista da Copa, na tua opinião? Cara, no Brasil, espera-se. Eu não espero mais, né? Mas que tem gente ainda esperando que o Neymar resolva alguma coisa, né, em Copa do Mundo, né? Vai ser a terceira. Me parece que talvez seja a última dele, né? O pique que ele está indo. Não sei se ele vai chegar bem para a próxima Copa, para outra, 2026. Mas Mbappé, talvez, o francês? não sei. Seria difícil falar, cara. Difícil falar. A França tem uma tradição de que quando se dá bem numa Copa, faz uma campanha vergonhosa na seguinte, né? Inclusive caindo fora na primeira fase, às vezes, né? Estou um pouco desanimado em relação à questão de grandes protagonistas assim e tal, Eu né? concordo. Eu também não vejo o Neymar assumindo esse. A não sei que ele entre numa realmente de, pô, esse é meu momento. Mas eu nunca vejo ele com esse foco. Eu nunca consegui ver ele com. É. Se a gente for comparar, o Garrincha também não tinha nenhum foco. O Garrincha, um absurdo talento, né? Que era um cara genial. Coisa que eu acho que o Neymar nunca igualou. Ele está com 30 anos, né? Se não for agora, também duvido que Não, seja. acabou. É a última Copa dele. Mas o Garrincha era tão genial, tão original, que na circunstância mais inusitada, com o Pelé, todo mundo apavorado, agora não vai dar mais, o Pelé se contundiu, o Garrincha vai lá e assume aquilo como quem É. assume sei lá, a liderança do seu time de peladas lá na Serra Fluminense, né? Hoje em dia eu acho que ele tomaria muita porrada, né? Muito porrada. Como ele tomava. Ele, o Pelé, né? Então é isso. Vamos encerrando esse debate aqui, essa rememoração desse grande bicampeonato de 1962, 60 anos desse título inesquecível para o futebol brasileiro. E depois da gente revisitar essa glória, a gente segue em frente com o nosso famigerado e também glorioso quadro Bizarrices do Futebol. Bizarrices do Futebol. Mesmo as grandes vitórias têm seu lado pitoresco. No caso do Brasil, essa faceta só poderia vir à tona na figura do Garrincha, que jogava uma final de Copa do Mundo com a mesma desenvoltura com que disputava peladas em Pau Grande, sua terra natal. Então a gente lembra de um episódio curioso às vésperas da finalíssima contra a Tchecoslováquia. É isso aí, cara. Na biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro, já falamos dela aqui, né, e recorremos a ela de novo. Ele se lembra da euforia dos jogadores do Brasil quando o Garrincha foi absolvido, né? Um processo para lá não vou dizer suspeito, mas certamente contemporizaram bastante, né? O cartão vermelho que Garrincha levou contra o Chile, mas também forçaram a barra, depois você fala disso. Isso. O fato é que ele foi absolvido, né? Foi liberado para jogar, digamos que foi uma espécie de efeito suspensivo, e os jogadores do Brasil, eufóricos, perguntaram para ele, pô, Mané, e agora? Vamos jogar de novo contra a Tchecoslováquia na final? Já jogamos contra eles, empatamos, né, o jogo contra a Tchecoslováquia. O que você acha disso, não sei o quê? E ele pergunta da sua forma espontânea, mas qual é a Tchecoslováquia? Aquele time cheio de Paulo Amaral? Aquele time? Para quem não sabe, Paulo Amaral era o preparador físico da seleção, conhecido pelo seu rigor, né? Pelos esporros que dava nos jogadores e pela exigência que ele tinha em relação ao preparo físico. E era um cara forte pra caramba e careca. E ele relacionou os jogadores tchecos, né, que eram fortes, e alguns deles carecas, ao Paulo Amaral. Então, para ele, a Tchecoslováquia não passava de um time cheio de Paulo Amaral. Paulo Amaral, quando ficou um pouco mais velho, ficou muito igual ao Mário Viana. Pode crer. Mário Viana, comentarista foi árbitro e depois se tornou comentarista de folclórico, comentarista de arbitragem e tal. Agora, esse episódio aí do Garrincha, essa história tem um complemento também que o Newton Santos conta.
o Garrincha, ao saber que ia enfrentar de novo a Tchecoslováquia, ele também pergunta, né? Garrincha, a gente vai jogar contra a Tchecoslováquia de novo, tal. Além da história do Pau Amaral, ele pergunta, aquele time que joga com a camisa do São Cristóvão? Tal, né? Enfim, as ingenuidades do Garrincha, né? Fazem falta, né? Mané Garrincha literalmente brincava. Dá uma certa saudade desse espírito no futebol de hoje, cheio de tecnicismos e craques mimados. Mas vida que segue, né? A gente encerra o episódio de hoje com as palavras grandiloquentes de outro gênio. Os gênios muitas vezes são recorrentes nos seus modos e soluções para resolver os desafios. O drible para a direita, no caso de Garrincha, a hipérbole e o excesso, no caso de Nelson Rodrigues. Vamos, portanto, às palavras do cronista para encerrar o episódio. Outrora o brasileiro era um inibido até para chupar chicabom. Agora não. Cada um de nós foi investido de uma vidência deslumbrante. Nós sentíamos o bi. Nós o apalpávamos. Nós o farejávamos. Ave Nelson! Viva a seleção bicampeã de 62. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho.